Meu amigo vascaíno, em pleno Natal, Vasco anuncia o terceiro reforço para a temporada de 2025. É, hoje é véspera de Natal, mas com notícias muito boas e relevantes no tocante ao novo investidor e também com relação à situação envolvendo reforços. Com relação ao novo investidor, ontem o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama aprovou a proposta de recuperação judicial. Isso trará uma segurança jurídica maior para o negócio, mas a gente vai falar algumas coisas aqui que a gente tem que tomar cuidado. E, claro, a gente vai falar aqui sobre a chegada de reforços. Vasco já anunciou 3 reforços aí e vem mais, algumas negociações aí bastante agitadas aí, com algumas atualizações. E, claro, lance de saída de jogador, porque ontem um atleta veio publicamente pedir a sua exclusão do Vasco da Gama. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Nos dê esse presente de Natal, venha fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Pessoal, vamos começar falando sobre a recuperação judicial. Ontem houve uma reunião no Conselho Deliberativo do Vasco e foi aprovada a proposta de recuperação judicial. 112 conselheiros votaram a favor da proposta, 12 abstenções e 37 votos ao contrário. O seguinte, essa recuperação judicial traz mais segurança para quem for comprar o Vasco da Gama. Porque a partir do momento que o Vasco da Gama homologar na Justiça essa proposta de recuperação judicial, o Vasco vai ter 180 dias livres de impedimento de qualquer tipo de penhora. E esse prazo vai ou pode se estender por mais 180 dias. Você imagina o Vasco ficando aí um ano sem nenhuma execução. Isso é extraordinário. Agora, tem essa colher de chá. Depois, o Vasco tem que pagar. Porque se não pagar, é falência, certo? E os bens do Vasco, como o estádio de São Januário, as sedes da Lagoa, do Calabouço, dos CTs, podem ser penhorados. Então, uma coisa de muita responsabilidade que o Vasco tem que arcar aí com essa responsabilidade, né? O Grego está rindo à toa, certas negociações avançam dia após dia, contatos diários aí com o Edu Gaspar, certo? E com o Juliano Bertolucci. E o seguinte, esperamos que dê tudo certo, porque não havendo politicagem, essa situação vai se desdobrar mais rápido a partir de agora. Bom, agora a gente fala aqui sobre saída de jogador, porque ontem um atleta do Vasco da Gama veio a público, alegando desgaste com a torcida, pediu para ser negociado. Trata-se do Léo Pelé. A gente foi o primeiro canal a anunciar aqui no YouTube que o Léo Pelé não renovou a matrícula da filhinha dele aqui no colégio, no Rio de Janeiro. Então, o Léo Pelé
vai sair do Vasco da Gama e o Vasco procura aquilo que for melhor para o Léo Pelé, aquilo que for melhor para o Vasco. O Vasco que pagou 16 milhões no Léo Pelé, um jogador que veio muito super faturado, na minha opinião, e o Vasco não quer tomar aí prejuízo, certo? Alguns clubes, como Atlético do Paraná, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Fortaleza, já demonstraram interesse. Bom, vamos falar de reforço? Em pleno Natal, véspera de Natal, o Vasco anuncia o terceiro reforço. Daniel Fusato. Isso aí. Jogador de 27 anos, contratado junto ao Eibar, goleiro. Aí ficou um disse-me-disse ontem que se o Léo Jardim vai deixar o Vasco. Não, pessoal. O Léo Jardim está com a renovação de contrato muito bem encaminhada aí com o Vasco da Gama, tá? E esse goleiro, na verdade, vem para substituir o Kehler, que fechou com o Ceará. Então, o goleiro chega sem custos ao Vasco da Gama, certo? E o Vasco recebeu aí 70% dos direitos federativos do goleiro. Perfeito? O goleiro se junta aí a outros dois reforços do Vasco. Lucas Freitas, zagueiro que veio junto ao Juventude, e Tchê, que veio junto ao Botafogo. Então a gente vê aí que duas apostas e uma belíssima contratação, que é o Tietê, que vai ajudar muito. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo o zagueiro, porque ontem o Felipe Maestro deu uma entrevista e disse que o Vasco não abriu negociações ainda com o Davi Luiz. Ele não descartou, elogiou o Davi Luiz, mas disse que não houve nenhuma movimentação por parte dos gigantes da colina ainda. Segundo tomamos conhecimento aí nessa véspera de Natal, o Balbuena, sim, é o nome da vez, e o Vasco da Gama tem uma grande convicção que vai contar com o xerifão. O Balbuena deu ok para vir para o Rio de Janeiro. Agora o Vasco negocia com o Dínamo Moscou a liberação do atleta. Está faltando 6 meses aí para terminar o contrato dele lá, e o atleta tenta uma rescisão amigável lá no Dínamo Moscou. Perfeito? Você gosta do Balbuena? Coloca aí nos comentários, porque o jogador de 33 anos vem para o Vasco da Gama. Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre a lateral direita, porque a gente tomou conhecimento aí, notícias vindas lá do Paraguai, é que as negociações com o César Olmedo deram uma avançada, lateral direito aí do Olímpia. Pois é, o Capasso não retorna ao Vasco da Gama. E o Vasco propôs uma troca aí com o César Olmedo, que é o lateral direito aí da seleção paraguaia. Por que lateral, Laureano, direito, se o Vasco tem o PH e o Puma? O Puma tem muitas propostas para deixar o Vasco, e pintando aí uma proposta boa, atraente, o Vasco não vai segurar, porque precisa fazer caixa. Passamos aqui a situação de uma surpresa. Um jogador que sempre é especulado no Vasco da Gama tem um nome muito forte aí e quer retornar ao Brasil. É o Gustavo Cuejá, certo? Gustavo Cuejá está de saída lá do clube dele, no mundo árabe, do Al-Shabaab. E o seguinte, o Gustavo Cuejá sempre tem o nome dele ventilado, posto aqui no Vasco da Gama.
já é um sonho antigo do Vasco contar aí com o Gustavo Cuejá. Juliano foi oferecido ao Vasco da Gama, meia, assim, muita resistência por parte da torcida vascaína, certo? Por se tratar de um jogador que tem problemas físicos muito grandes, mas além dessa situação do Gustavo Cuejá, o destaque é para essa situação do Tiquinho Soares, porque o Vasco realmente tem interesse no goleador do Botafogo. E seria uma contratação de peso, de impacto mesmo, a chegada do Tiquinho Soares aqui. O Vasco consultou os empresários do Tiquinho Soares, confirmado. E para fechar, o Santos pediu 5 milhões de reais para liberar o Guilherme, destaque, ponta esquerda, do Santos na Série B, a pedido do Carille, né? O Santos pediu 5 milhões para fazer a liberação desse jogador. Então a gente vê que as movimentações estão muito fortes no mercado aí, o Vasco conseguindo essa recuperação judicial para dar um alívio ali, e o Grego chegando. 2025 seja um ano bom para a gente. E um Feliz Natal, pessoal. Na parte da tarde ainda vou fazer um vídeo aqui para poder dar Feliz Natal para vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!